como também fazendo com que essa terra, a terra do nosso coração, esteja boa para receber, e que o Senhor faça frutificar isso em nome de Jesus. A igreja diga amém. Então nós estamos aqui lendo o profeta Isaías, e o livro de Isaías é conhecido pelo livro messiânico ou o livro das boas notícias. O profeta Isaías, ele foi lido por Jesus, quando Jesus estava ali no templo, e ele reconheceu quem ele era, ou qual era a missão dele. Mas antes disso, eu queria abrir com você Isaías 40, abra comigo Isaías 49. Diz assim a palavra do Senhor: você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá, e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. Diga aleluia. Diga: o seu Deus está chegando. Versículo 10 diz assim: o Senhor Deus vem cheio de força, com um braço poderoso. Ele conseguiu a vitória e traz consigo o povo que ele salvou. Diga assim: sou eu. Não, fale para a pessoa do seu lado, diga assim: é você. Você é o povo que Deus salvou. Vamos para Isaías 52. Um pouquinho mais na frente, não vou ler, eu podia ler vários versículos, mas eu quero ler esses dois. Isaías 52, a partir do versículo 7. Vai dizer assim: como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Ele diz a Sião: o seu Deus é rei. Escutem os gritos dos vigias e gritem de alegria todos juntos, pois vem com seus próprios olhos a volta do Senhor para Sião. Jerusalém arrasada, cante de alegria, pois o Senhor tem pena do seu povo e vai salvar Jerusalém. Você pode dar uma salva de palmas bem forte a Jesus, bem forte o nosso Deus. Você pode imaginar uma pessoa condenada à prisão perpétua, ou condenada à cadeira elétrica, ou condenada pelo médico, sabe, dá uma doença terminal, poucos dias de vida, e de repente chega boas notícias. Isso é o Evangelho. O Evangelho é aquilo que vem para nos salvar, para nos alegrar. E o Senhor, quando Ele chega lá diante do povo, e o povo está curioso para saber quem é Ele. Será mais um profeta? Você sabia que já tinha tido outro Jesus antes de Jesus? Você já sabia que já tinha tido outros profetas que juntavam multidões? Jesus poderia ser mais um. Mas abra Lucas 4:17. Quando Jesus entra no templo, Ele não fala agora simplesmente das Escrituras. Ele vai falar sobre Ele. Sabe, igreja, e é isso que o mundo precisa ver. A gente fala muito de religião, mas quando é para falar sobre nós, a gente dá um passo atrás. E Jesus leu as Escrituras,
E as pessoas sempre vão misturar a religião com as escrituras. Porque toda religião precisa de um livro. E nós temos o nosso. O livro dos Hebreus. Mas ao qual Jesus não disse simplesmente para seguir o livro. Jesus disse: transforme-se nele. Transforme-se. Esse livro tem que transformar a sua vida de uma tal forma que as pessoas possam me ver em você. Então vamos lá. Lucas 4,17 vai dizer assim: e lhe deram o livro do profeta Isaías, exatamente onde nós lemos no início, Isaías 61. Ele abriu o livro e encontrou o lugar que estava escrito: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias. Fala comigo, boas notícias. Ele me enviou para anunciar liberdade aos presos. Boas notícias. Dar vista aos cegos. Boas notícias. Libertar os que estão oprimidos. Boas notícias. E anunciar que chegou o tempo. Fala comigo, chegou o tempo que o Senhor salvará o seu povo. Fala aleluia. Então é interessante do porquê o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para boas notícias. E quando ele fecha o livro, no versículo 20, ele entregou ali ao ajudante da sinagoga. Ele sentou e todos estavam olhando para ele. E ele disse: hoje vocês não estão apenas lendo, mas vocês estão vendo essa passagem se cumprir. Sabe, talvez um dia você chegou em casa e falou para sua esposa: eu me converti. Talvez você falou para o seu marido: agora eu sou crente. E talvez eles vejam você lendo a Bíblia. Talvez eles vejam você saindo para a igreja. Talvez seus filhos vejam você tão cheio de regras. Olha, não pode ouvir isso, não pode ler aquilo, não pode assistir isso, não pode usar essa roupa, não pode... Tem tantas regras. Mas a pergunta não é isso. A pergunta é: será que eles têm visto Cristo em você? Porque, sabe, irmã, não poderia ter notícia maior ou melhor para você do que o seu marido chegar em casa e falar que se converteu. A mesma coisa, os maridos não poderiam ter notícia melhor do que saber que a sua esposa se converteu. Se ela se converteu, acabou as rixas, acabou o ciúme exagerado. E eu sei do que estou falando. Tem uma esposa que é testemunho disso. Você sabia que eu e sua pastora já nos separamos por ciúmes? Um tempo atrás, quando a gente não era crente. E eu sei o que é mulher ciumenta. Se você tem uma mulher ciumenta, porque você não conhecia a minha. A minha, se eu passasse na rua com ela e uma mulher olhasse para mim, ela dizia: você quer a foto dele? Buscando briga mesmo. Você vê ela quietinha assim, é porque ela é crente, é Jesus nela. Mas isso é Jesus nela, meu irmão. Mas essa daí era da briga. Eu é que era o quieto. Era eu que era o quieto. E eu dizia: Patrícia, pelo amor de Deus, Patrícia, não faz isso. Eu morri de vergonha. Mas sabe o que eu vejo hoje? Uma mulher transformada. Você diz assim: é porque vocês já estão de idade. Não, querido, a gente tem mais de 20 anos de crente. E nós ainda estamos bem. Se você não acha nós bonitos, nós ainda estamos bonitos. Nós se acha bonito. Ela não tem cuidado com o Senhor? Tem sim. Se ela vê mulher exagerando demais, ou eu sem me ligar, dando, motivos, ela vem e conversa. Mas eu sei a diferença de uma mulher que era doente para uma mulher que é transformada em Cristo Jesus. E ela sabe até onde vai. Eu estou falando aqui das mulheres, mas sabe, os homens se converteram. Tem Cristo em você. Se tem Cristo em você, você devia ser diferente. Você não briga mais, você não diz palavrão mais, você não fala em separação.
É ruim essa palavra? Eu estou falando de boas notícias. Eu estou falando de boas notícias. Eu estou dizendo aquilo que todo mundo espera. Uma mulher perfeita, um marido perfeito. E o que os filhos esperam, pais perfeitos. Talvez o que os patrões esperam, empregados perfeitos. O que os empregados esperam, patrões perfeitos. Ninguém é perfeito, não é perfeito sem Cristo. Em Cristo, você é a esperança de toda a salvação. Tem crente aqui nesse lugar? Então Cristo aqui começa a falar sobre ele. Vocês viram isso se cumprir. Aí eles vão dizer assim, ó: não é ele filho de José? Aí as pessoas vão dizer assim: não era ele que bebia no bar? Não era ele que batia na esposa? Não era ela que era doente de ciúme do marido? Não era ele que roubava, que mentia, que se prostituía? Era. Agora virou testemunho para a glória de Deus. Cristo em mim, esperança da glória. Se for para Jesus, pode bater mais forte. Então nós temos uma mensagem a carregar. E não é uma mensagem que a gente vê hoje. Hoje nós vemos uma mensagem só de tristeza, de tristeza, de tristeza. Às vezes eu vou visitar algumas igrejas, eu vejo algumas pregações, e as pessoas só falam sobre prova, dor. Meu irmão quer saber de dor e ia lá para o hospital. Essa saber de dor é visitar o hospital do câncer, lá tem dor. Se a gente vem para a igreja, não é para falar de dor toda hora, todo minuto, não. A gente tem que começar a falar de salvação, falar de boas notícias, falar de cura, falar de libertação, falar de vida transformada. Vamos para o Salmo 37, para você não achar que eu estou inventando coisa. O interessante é que eu não vou ler Provérbios aqui, mas essa palavra veio ao meu coração quinta-feira, com o Marcílio ministrando Provérbios. E Provérbios falava que o crente, ele devia, estar sempre com um sorriso no rosto. Que o crente era para ser feliz, o crente era para andar. Parece que o crente só é crente se estiver na prova. Salmo 37, versículo 3 até o 5, vai dizer assim: confia em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. Fala aleluia. Que a felicidade esteja no Senhor, e lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele te ajudará. Vai lá para o 11, só o 11, quero ler só o 11. Os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Meu irmão, é só o que você precisa: alegria, prosperidade, não estou falando de dinheiro, e paz. Que tem gente que tem dinheiro, mas não tem prosperidade. Tem gente que tem dinheiro e tem perturbação. E Provérbios fala o quê? Melhor o pouco com alegria e com paz do que o muito com perturbação. Então não é sobre essa prosperidade. Então nós vamos aqui hoje analisar. Nós temos uma missão. Nós estávamos ontem na Praça São Francisco anunciando essa missão, dando água de graça a todo mundo. E enquanto eu estava ali ministrando, eu estava dizendo: nós estamos dando de graça o que recebemos de graça, não a água, mas a palavra, a mensagem, que é boas novas. Sabe, gente, Jesus morreu por você, Ele te fez vencer todas as coisas, você já é mais do que vencedor. Ah, mas em Cristo eu vou vencer. Você está falando de quê? Do que é que você está falando que você vai vencer em Cristo? Não, eu vou vencer a parcela da casa nova, a parcela do carro, eu vou conseguir me casar, eu vou conseguir, concluir minha faculdade. Em Cristo eu vou conseguir. Não, querido, você não precisa de Cristo para construir essas coisas. Você precisa trabalhar, se esforçar, buscar ser inteligente, que até muito ateu tem essas coisas. Mas Cristo não pode me ajudar? Com certeza ajudará se você for fiel.
Com certeza. Mas quando nós falamos que somos mais do que vencedores em Cristo, não é que vamos vencer, nós já vencemos. E nós vencemos exatamente essas coisas que perturbam os outros. Alguém está entendendo? Eu vou dizer bem devagarzinho. Nós já vencemos as coisas que perturbam os outros. Vou dizer mais uma vez. Nós já vencemos as coisas que perturbam os outros. Olha sobre isso. Muitos abrem a Bíblia lá no Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará, esperando que essa palavra vai fazer fortuna. Mas a palavra no original diz, o Senhor é meu pastor e por isso nada me falta. Fala comigo, nada me falta. Porque eu tenho tudo, eu já venci as outras coisas. Alguém pode dizer um amém, pelo amor de Deus? Então vamos lá. Nós vamos aqui falar sobre boas notícias. E nós já vencemos o sofrimento daqueles que não as têm. E nós somos os embaixadores dessas boas notícias para todos os que sofrem. E também para aqueles que não sabem que estão sofrendo. Como assim, pastor? Você acha que a pessoa que está no bar, bebendo, rindo, gargalhando, gastando todo o dinheiro que ele não tem, você percebe que ele está sofrendo? Ou você acha que ele está ali percebendo que está em um momento de sofrimento? Quando eu era mais novo, eu me perguntava por que alguém gastaria todo o seu dinheiro, todo o seu salário com bebida. E eu não entendia, porque eu não bebia. Então eu não via a minha alegria nessas coisas. Então às vezes a gente não vai entender o outro se a gente não se colocar no lugar dele. E eu vi as pessoas, sabe, destruindo a família, tirando bens dos filhos, do cônjuge, e bebendo, enchendo a cara. Já convivi com pessoas que só saíam conosco se bebesse. E tinha aquela conhecida frase, pelo menos aqui na nossa região, tinha uma frase que era muito conhecida: eu vou tomar uma. Esse tomar uma era se preparar para a felicidade, era se preparar para curtir a noite, para curtir a festa. Porque a pessoa quando tomava uma, ela soltava mais. E eu ficava pensando, meu Deus, por que a pessoa faz isso? Porque ela acha que a felicidade vende no copo de uísque, no copo de cerveja. Mas só que quando a gente vai convivendo com essas pessoas, a gente vai ver que elas não são felizes. Que na segunda-feira elas estão lisas, sem dinheiro nenhum, e que aquela felicidade acabou. Acabou com a prostituta, acabou com a garrafa de cachaça, e acabou mesmo, acabou com a pessoa. Quantos morreram com cirrose? Sendo felizes. Quantos perderam um casamento? Sendo felizes. Porque ninguém vai para uma noite em um motel com uma mulher bonita procurando dor. Eles estão procurando prazer, felicidade. E naquele momento ali pode até parecer que é, mas não é. Porque tudo que você realizar em alegria que custe a lágrima de outro, você está semeando o seu próprio sofrimento. Então vamos lá. Nós vamos perceber que Jesus era a resposta para esse povo que vivia em cativeiro. Os que percebiam e os que não percebiam. O Messias era a resposta de salvação. E isso é o que todos estão esperando, Luiz, dos crentes. O povo não está esperando dos crentes carão. O povo não está esperando dos crentes mais uma religião. E eu posso te dizer, é por isso que eu ainda sou pastor de igreja. Porque eu não tenho a ilusão de achar que a cidade de Cascavel precisa de mim como pastor. Eu podia viver a minha vida. E nem eu preciso ser pastor para viver. Agora eu preciso ser pastor para ser eu. Esse Leandro que você conhece. Para quem convive comigo. Esse Leandro é Cristo que fez. Esse Leandro, ele não existe na verdade se não for em Cristo. Então eu preciso lutar por essa boa notícia que chegou na minha vida. Um Leandro novo. Mas não foi só na minha vida, foi na vida da Patrícia. Porque
Porque da mesma forma que eu contei que ela é uma mulher nova hoje em Cristo, e eu ganhei essa mulher, que sou casado com ela há 32 anos e não estou arrependido, já estou planejando. Aí mais coisa que eu não vou dizer que é surpresa. Não entrega. Por quê? Porque Cristo em nós. Fala comigo, boas notícias. Aí você diz assim, mas por que o crente sofre? E eu posso te dizer que Deus não criou o sofrimento. Vá lá em Gênesis 1:31. Gênesis 1:31. Bem no iniciozinho, é a parte que você já conhece. Gênesis 1:31 vai falar do grande momento de decisão de Eva. Não tem Gênesis 1:31 não, né, gente? Não anotei errado, está aqui. A palavra diz assim: e Deus viu que tudo que havia feito era bom. A noite se passou e veio a manhã, e assim foi o sexto dia. Fala assim comigo: tudo que Deus fez é bom. Então Ele não fez o sofrimento. Aqui não havia o sofrimento. Agora vai para Gênesis 3:6. E aí vai falar lá a parte da Eva. Gênesis 3:6 diz assim: a mulher viu que a árvore era bonita e as suas frutas eram boas. Faz assim, Tem tanta gente que é boa, né? É bom para botar você preso, é bom para a mulher dar uma surra, é bom para o marido pegar você nessa conversa. Nem tudo que é bom parece bom. Então ela olhou e viu que a fruta era boa de se comer. Ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu também ao seu marido, que ele, bobão, também comeu. E nesse momento os olhos dos dois se abriram. Misericórdia. E a primeira coisa que eles perceberam, que estavam nus. Sabe, aqui ainda não tinha o conhecimento do mal. Fomos nós que escolhemos a nossa própria alegria. Porque é bom de comer, porque é bom de assistir, porque é massa de vestir, porque eu me sinto bem quando eu fico sexy. Se você sente bem, sexy, fique sexy para o seu marido. Ou você está querendo outro homem? Se você se sente bem sexy, fique sexy para sua esposa. Ou você está querendo outra mulher? É simples o entendimento das coisas. E a gente não pode se fazer de besta, porque somos filhos da sabedoria. Aleluia. Então as notícias são boas para quem quer viver do lado bom. Deus não criou o sofrimento. Nós escolhemos a nossa própria alegria, e através dela criamos o direito de sofrer. E é tão terrível isso, gente, porque aquilo que parece bom aos nossos olhos, mas que na verdade é uma desobediência, ela gera o pecado. Criou-se o ambiente perfeito para o sofrimento, o descobrimento do bem e do mal. Caim só matou Abel porque Eva descobriu o mal e ensinou o mal a Caim. Não é forte isso, Geila? Porque tem muita coisa que você passou que a Daça nunca vai passar, em nome de Jesus. Porque é outra criação, é outro tempo, é outro conhecimento. Hoje você conhece Cristo e você tem que preservar, cuidar, trabalhar, se esforçar para nunca ensinar o mal que ela não conhece. Porque nós passamos pelas coisas, irmãos, e muitas coisas eu me preocupo no que eu estou ensinando a Lara, no que eu estou ensinando a Débora. Uns traumas que elas não passaram, mas eu passei, e carrego marcas. Mas Leandro,
Nem tudo foi escolha sua, sim, mas foi escolha. Escolha dos meus pais, escolha de tios, escolha de amigos, escolha de pessoas que conviviam com a gente. Escolhas. Você acha realmente que um homem, quando abusa de uma mulher, ele está procurando dor para ele está procurando prazer, escolhas, uma suposta alegria de estar forçando alguém a fazer sexo com ele à força? É um prazer demoníaco que trouxe um trauma para aquela vida, mas é uma escolha. Quando alguém abusa de uma criança, é uma escolha pelo conhecimento do mal. Porque se você não sabe, a maioria dos abusadores foram abusados. Alguém ensinou o mal. Criou-se um ambiente perfeito para prosperar o mal. É igual ao mofo. Você sabe o que é mofo? Um ambiente perfeito entre o calor e a umidade, o fogo e a água. Olha isso. Então Adão descobriu o bem e o mal. Fale para o seu irmão que está quase cochilando, a sua irmã que está quase cochilando, diga a ela assim: você conhece o bem, mas também conhece o mal. Vai escolher o quê? Não, pergunta de novo, insiste ele que ele vai voltar à memória aquilo que traz esperança. Você vai escolher o quê? Você conhece o bem, conhece o mal. Você vai escolher o quê? Pastor, o que tem a ver com a Bíblia? Hoje eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Alguém conhece essa parte bíblica? Porque tudo era bom, irmão, mas a curiosidade fez com que o homem descobrisse o mal. E o mal veio às más ações, diante da desobediência. Então, por que Deus permitiu o sofrimento? Não é que Ele permitiu o sofrimento. Deus permite escolhas. Fala comigo. Deus permite escolhas. As suas escolhas, as minhas escolhas, as escolhas dos nossos pais, a escolha dos nossos cônjuges, a escolha de quem compartilhamos a vida. E isso, muitas vezes, tem trazido sofrimento. Mas o que Deus nos oferece é totalmente diferente. Fala comigo. Boas notícias. Não, fala forte. Boas notícias, alegria, trocar as vestes de tristeza. Eu lá quero me lembrar de passado, eu lá quero me lembrar de trauma, eu lá quero andar com gente ruim. Agora eu vou andar com o povo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não, dá um salmo de palma, dá um glória a Deus, move alguma coisa, irmão. Ele nos pede para ser diferente. Nós estamos com as mesmas escolhas ali, mas nós temos que olhar e dizer: eu não quero isso na minha vida. Eu quero boas notícias. Fala, eu quero boas notícias. Abre Romanos 10:9. Quem conhece esse capítulo e versículo? Nunca mais você vai esquecer, está lá naquela porta, escrito naquela parede, ó. É o versículo da nossa igreja. Sabe, como eu estava dizendo a você, eu não me engano, eu não acho que a cidade de Cascavel precisa que eu seja um pastor. Mas o Senhor viu que eu tinha que carregar essa mensagem. E sabe, irmão, eu posso te dizer com toda clareza que não quero mais ser pastor de igreja se não for para carregar isso aqui. Não quero mais. Não tenho sonho de mega igreja. Já tive mega igreja. Não tenho sonho de uma ruma de gente. Não tenho sonho dessas coisas. Estou com quase meus 50 anos. Se eu for na minha carne, eu quero é paz. E cuidar de gente é luta. Essa é a verdade. E ser pastor é sofrimento. Porque o amor é sofredor. A palavra fala que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, é paciente, é bondoso. Eu estou esperando, Senhor, me faça paciente, bondoso também. Não diga só que eu suporte, não. Faça eu. Derrama o teu espírito. Mas o Senhor colocou nessa igreja essa mensagem. E é por isso que nós estamos aqui. Quando nós nos esquecermos que está repreendido, em nome de Jesus, essa mensagem, pode se fechar a porta dessa igreja, porque já não precisa mais dela. A mensagem que nós carregamos é essa: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor
e em seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, mas falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras, elas vão dizer: quem crer nele não ficará desiludido. Aleluia, dá uma salva de palmas bem forte a Jesus. Glória a Deus. Quem crer nele não ficará desiludido. Então nós temos uma visão, nós queremos carregar o evangelho puro, simples, sem a religião. E sem a religião não quer dizer que não vai ter decência, que não vai ter humildade, que não vai ter, sabe, devoção, que não vai ter fidelidade. Pelo contrário, Jesus trouxe um evangelho tão simples, tão puro. E eles buscavam a liberdade da lei, porque eles queriam beber cachaça, eles queriam fornicar, eles queriam ter 3 mulheres, eles queriam essas coisas terríveis. Jesus diz assim: o que é que vocês estão pensando que eu vim fazer? A lei diz que se você adulterar, se você ficar com a mulher do seu irmão, você cometeu adultério. Você sabe o que eu estou ensinando? Eu estou ensinando que se você só desejar, você já cometeu adultério. Então eu não estou criando uma farsa, eu estou criando gente que quer ser transformada de verdade. Alguém aqui? Então vamos meditar aqui, querido. Esse lugar, ele foi construído para ser um celeiro de boas notícias, ao ponto de quando eu e você estiver passando um mau dia, quando eu e você receber más notícias, seja do médico, seja conta para pagar, eu não sei, é só o que tem má notícia. Todo dia um leão, não é isso que diz? Todo dia tem que matar um leão lá fora, mas aqui a gente não mata o leão. Aqui o leão governa, e é o leão da tribo de Judá. O poderoso aqui é Jesus. Então pense em primeiro lugar, quando você estiver passando por um problema, você diz assim: eu preciso ir para o culto. É o meu desejo. Quando você estiver com ansiedade, eu preciso ir para o culto. Quando você estiver em depressão, eu preciso ir para o culto. Cara, eu estou tão triste hoje, eu estou tão mal hoje, eu estou tão desencorajado hoje. Eu preciso ir para o culto, porque eu preciso receber boas notícias. Eu preciso receber uma palavra de ânimo. Eu preciso receber uma palavra de força. Eu preciso receber uma palavra de encorajamento. Sabe, eu estou quase me separando, mas eu vou para o culto. E quando chegar lá, Deus vai falar comigo, me dando boas notícias. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Deus. Aleluia. Mas o que Jesus espera é mais do que esse lugar. Eu sei que esse lugar tem que ser um celeiro de boas notícias, mas você e eu temos que ser a primeira pessoa que passa pela cabeça das pessoas que a gente convive. Alô? Fulano? Está podendo me atender? O que era? Eu poderia trocar uma ideia contigo. Prometo que é rapidinho. Rapaz, eu estou no corre-corre aqui, mas manda sim. O que é que tu está precisando, cara? Cara, fala alguma coisa, porque eu estou pensando em me matar. Isso é estranho para você, mas para mim não. Eu já recebi mensagens assim. E a primeira coisa que eu fiz foi assim: cara, não faz isso. Você quer que eu vá aí na sua casa? Porque você tem que ficar conversando com a pessoa, gente. Você não pode soltar ela mais. Ela pediu ajuda a você. Nós temos que ser a primeira pessoa que passa pela cabeça dos outros, por simplesmente nós sermos parecidos com Cristo, por simplesmente nós carregarmos a pessoa de Jesus, por simplesmente você ser uma pessoa cheia de boas notícias, cheia de bom ânimo, cheio de encorajamento, cheio de paz. Já viu pessoa que você começa a conversar com ela e ela
nem diz coisas evangélicas, mas você se sente bem. A pessoa é tão educada, a pessoa é tão amorosa, ela é tão, sabe, animada, ela sempre tem uma palavra de ânimo, que você diz assim: cara, eu me sinto tão bem quando eu estou perto de você. Sabe, Jesus, em sua trajetória, ele encontrou inúmeras pessoas. Jesus se encontrou com Madalena, mudou a vida dela, libertou ela do monte de demônio que ela tinha. Jesus se encontrou com a mulher samaritana. Ela já tinha tentado ser feliz várias vezes, com 5 maridos, e o marido que ela estava agora não era o dela, era o marido dos outros. Ele se encontrou com aquela mulher que ia ser apedrejada. Você já pensou se Jesus não se encontra com aquela mulher? Nenhuma notícia poderia salvá-la naquele momento. Ela era uma adúltera, mas Jesus trouxe uma notícia tão poderosa que salvou a vida daquela mulher. Você tem ideia do que foi o encontro de Jesus com o gadareno? Jesus está passando por aquele lugar, e aquele homem estava nu sobre os sepulcros do cemitério, e de repente Jesus transforma a vida dele. Sabe o que foi o encontro de Jesus com aquele homem no tanque de Betesda, simplesmente esperando por um tal anjo, simplesmente esperando por uma tal religião que nunca solucionou? E de repente Jesus diz assim: o que você quer? Aí ele diz: não, porque ninguém me bota no tanque. Não estou falando da tua religião, eu estou falando do que você quer. Eu quero andar. Pega o teu leito, levanta e anda. Hoje chegou o ano aceitável à tua vida. Sabe, irmãos, nós temos que ser como Zaqueu, como Mateus. Aparentemente eles estavam ali parecendo que não precisavam de nada, afinal eles tinham dinheiro. Não é por isso que você se acorda cedo, não é por isso que você talvez brigue com a sua esposa, porque você não tem o bendito dinheiro, porque não pode comprar tal coisa, porque não pode pagar tal coisa, porque não pode isso, não pode aquilo. Pois bem, Mateus tinha, Zaqueu tinha, mas talvez eles não tivessem algo que você talvez tenha, a felicidade. E eles seguiram a Jesus por isso. Mas aí a gente pode pegar um exemplo mais profundo, Saulo de Tarso. Saulo não somente tinha dinheiro, mas Saulo tinha reputação. Ele era um homem letrado, ele era um homem religioso, ele poderia ser tudo o que ele quisesse. Ele era rico, estudado, influente, era alguém zeloso na fé, tão zeloso ao ponto de se tornar perturbado. Porque uma pessoa, para matar os outros, tem que ser perturbada. Mas ao se encontrar com Jesus, ele muda até o nome, coloca Paulo, que significa pequenino, porque o que ele encontrou era maior do que toda a riqueza. O que ele encontrou era maior do que tudo que o dinheiro, o poder e os prazeres poderia dar. Ele encontrou paz. Sim, todos esses encontraram Jesus e receberam algo diferente do mundo, uma boa nova, uma boa notícia, um bom ânimo, algo tão poderoso que mudou suas vidas totalmente, uma fonte nova, uma riqueza nova, uma fé nova, não como essas fé que a gente vê aí, uma fé genuína, que nada poderia mais perturbar Saulo. Agora Paulo, ele dizia: eu sei ter tudo, eu sei ter dinheiro, eu sei não ter dinheiro, eu sei estar rico, eu sei estar triste, eu sei estar pobre, eu sei comer bife, eu sei comer ovo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então hoje, o que Deus espera de nós, irmãos, é o que diz lá 1 Pedro 2,9. Abra aí para a gente terminar. Já estamos terminando. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita,
o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes, ou anuncieis as boas notícias daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga aleluia, diga glória a Deus. Gente, nós temos que provar. Nós temos que provar com as nossas vidas que o povo crente é o povo mais inteligente da terra, é o povo mais legal, é o povo mais animado, é o povo mais unido, é o povo mais dócil. Pastor, isso é muito difícil. Não, irmão, se você começar com a sua casa, não é não. É porque a gente quer começar com a casa dos outros. Eu digo isso todo dia com a Patrícia, como pastor de igreja. Falo isso para minhas filhas. A gente vai começar primeiro na nossa casa. Se a gente for unido aqui dentro, eles vão ser unidos lá fora. Porque às vezes a gente quer pegar o que não é nosso, não condiz a nós. Jesus primeiro deu o seu testemunho. Depois ele formou seus discípulos, seu pequeno grupo. E através daqueles 12 discípulos, ele ensinou o que é ser um cristão. Então vamos, para terminar, voltar para Romanos 10, que é o versículo da nossa igreja. Mas agora, no versículo 11, capítulo 10, versículo 11. Romanos 10, 11. Fala, aleluia. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que o invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos para o 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas notícias. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Mas nós temos uma sorte, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus, por essa dádiva de levar a palavra do Senhor. Então hoje, eu quero convocar você. Os músicos podem vir. Eu quero convocar você a ter uma posição de transformação. Não é sobre criticar, sabe, irmão? Tem gente que se converteu e nem fala mais com os católicos. Você é melhor do que os católicos? Porque o Lutero era católico. A diferença de Lutero e os católicos é que ele começou a ler a Bíblia e se converteu. Será que você continuaria seguindo a Cristo se você soubesse que Cristo não é evangélico? Cristo, homem, quando ele estava aqui na terra, ele nunca foi evangélico, nunca aceitou Jesus na igreja dos crentes. Jesus era judeu, guardava o sábado, tudo direitinho. Ele só não ia para os exageros. Às vezes ele fez algumas coisas de propósito ali para mostrar que aquela religião tinha sido criada para o homem, e não o homem para a religião. Alguém está aqui? Sabe por que Deus criou os 10 mandamentos? Para preservar você, para preservar a mim. Não matarás e por isso ninguém pode te matar. Não adulterarás, por isso ninguém pode pegar sua mulher. Isso tem alguma coisa a ver com Deus? Até o primeiro mandamento, que diz que ama a Deus em primeiro lugar, tem a ver com a gente. Porque não adianta dizer que ama se você não ama o amor. Se você não ama o amor, você não ama ninguém. Se você não ama a Deus, você não ama ninguém. Você ama você mesmo. Essa é a verdade, gente. Quantos aqui já viram gente que se mata às vezes? Fulano se matou por causa de ciclano. Mentira. Ele se matou por causa dele. Porque fulano não quis ficar com ele, ele pegou e se matou.
Ai, mas que horrível isso, pastor. É só a verdade, gente. É só a verdade. Ah, porque... Não, isso é só a verdade. Então, se você um dia pensou em se matar por causa de alguém, pelo amor de Deus, se mate não, faça besteira não. O mundo é cheio de gente. Agora você quer morrer? Morra por Cristo. Morra o orgulho. Sabe, morra esse pensamento ruim que vem na sua cabeça. Ah, porque fulano se matou por alguém, se matou e o outro continuou vivendo, casou de novo, e aí? Não vai por aí. Fala comigo, boas notícias. Não, fala com fé, assim, boas notícias. Fala assim, orgulhoso da tua fé. Esse orgulho bom, não é orgulho ruim, é orgulho bom. Boas notícias, aleluia, que eu vivo boas notícias. Os fariseus ficavam de lá para cá inventando. Olha, os fariseus inventaram tantas regras. Eles não se contentaram com as 600 e tantas regras do Velho Testamento, inventaram mais. E Jesus disse assim: conversa essa de vocês aí, que vocês não comem sem lavar as mãos, mas o coração de vocês é sujo. A gente não está falando de religião. Aí quando Jesus chega e diz assim: ei, vem cá, o meu fardo é leve. Mas se o teu fardo for igual ao dos fariseus, aquilo ali não é sobre o amor do Pai. Meu fardo é leve. Meu fardo é uma vida transformada. Queria que você ficasse de pé agora no seu lugar. Deixa o Espírito Santo mostrar a você, filho. Não é difícil ser crente. Quem te enganou? Quem te enganou? Não é difícil ser crente não, filho. Ser crente é a melhor coisa do mundo. Porque se você é crente, você não precisa ser magro, você não precisa ser bonito, você não precisa ser alto, você não precisa entrar nos padrões desse mundo. Ser crente, você não tem o valor pela conta que você tem no banco. Como é que ser crente é ruim? Ser crente não é ruim não, filho. Ser crente é melhor. O fardo de Jesus é leve, filho. O fardo de Jesus é leve. E você tem que dizer isso para os seus filhos, sabe? Você tem que falar isso para eles. Ei, filho. Ei, filha, não entra nos padrões do mundo, não. Igual, eu acho que é Ariano Subissá, não lembro, que é um grande escritor brasileiro. E ele disse que ele chegou em uma casa, em uma reunião numa casa, e de repente a mulher perguntou se ele tinha ido para Disney. Só gente rico, né? Que ele é um escritor famoso. A mulher perguntou se ele tinha ido para Disney. Aí ele disse não. Porque isso não interessa a ele, é simplesmente isso. Não é porque ele não tem dinheiro, não se interessa. Aí a mulher diz: não acredito que você não foi para Disney. Aí chegou outro rapaz, entrou na roda da conversa. Ela foi logo perguntando: você foi para Disney? Aí ele disse assim: rapaz, essa mulher, ela divide o mundo. Para ela, tem as pessoas que foram para Disney e as que não foram para Disney. Tem gente que é assim. Tem gente que divide o mundo. Tem gente que tem dinheiro e tem a ralé. Tem o clero, o pastor, os padres, os bispos, os papas e o resto. Ei, Jesus quebrou isso. Jesus nos vê por inteiro. E tem muita gente que tem tanto valor externo e não tem valor nenhum no coração. E tem gente que ninguém dá nada, mas para Deus tem um grande valor. E eu queria que hoje você fosse nessa direção. Senhor, cria em mim. Cria em mim um espírito de valor capaz de carregar boas notícias. Sua mulher vai dar o maior valor quando você chegar em casa. Você vai chegar animado. Você vai chegar para frente. Você vai deixar os problemas do trabalho lá no trabalho. Amém ou não amém? Esposa, seus maridos vão dar o maior valor. Não vão ver a hora de chegar em casa. Porque quando chegar em casa vai encontrar uma esposa animada, bonita, beijando ele, tratando ele bem.
Não é arrumando um monte de coisa para ele fazer, ele já cansado do trabalho, bora arrumar um bocado de coisa para você fazer. Filhos, os filhos de vocês, pais, os filhos de vocês vão amar vocês. E não é porque vocês vão fazer os fricotes deles, não. É porque vocês vão ser pais que não vão estar atormentando os filhos. Posso ouvir um amém, igreja? Vocês estão entendendo? Tudo isso é boas notícias. Tudo isso é boas notícias. Tem pessoas que vão encher a tua roda, porque tu vai ser uma pessoa tão legal ali. A tua roda de convivência, a tua roda de família. Que pessoas vão ficar ali conversando com você, querendo passar tempo com você. Porque simplesmente você vai ser uma pessoa à imagem de Cristo. Uma pessoa legal. Não para agradar os outros, mas porque você é assim. Porque Cristo te fez assim. Tem alguém aqui nesse lugar? Nunca mais você vai ser mal da família, mal dos vizinhos, sabe? Mal de gente chata, gente. Gente chata a gente não fica mal. Gente chata a gente se afasta. Aprende, é só isso, se afasta, que você também não vai. Você não é mártir, né? Mas termina um relacionamento bem. No dia que ele precisar, você ajuda. Fala comigo, boas notícias. Cria em mim, Senhor, boas notícias. O meu orgulho me cria em mim boas notícias. Sabe cantar? Cante junto. Tua humildade colocou jardim em mim. Aleluia! E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Fala pro teu coração, vai. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Meu amado, o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Faça essa oração agora. Entregue sua vida a Jesus, dizendo: Senhor, que eu seja um celeiro de boas notícias. Que eu seja alguém visto com esperança, com luz. Que eu seja alguém que carrega a tua marca. Povo escolhido, sacerdócio santo e real. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Queria que você desse a mão a alguém do seu lado, se você conhece ele. Se for seu marido, sua esposa, ainda melhor. Queria que você orasse agora, fazendo aliança com Deus, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa que carrega o fruto do Espírito: bondade, longanimidade, domínio próprio, temperança, mansidão. Alguém que seja agradável, alguém que carregue as boas notícias, alguém que carregue as boas notícias, alguém que só não espera que seja feito, mas que faz para a glória de Deus. Isso, ore. Ore dizendo que você quer ser um marido melhor, uma esposa melhor, ter mais paciência, uma mãe melhor, uma filha melhor. Que você não vai tratar os seus pais como filhos, só porque eles estão ficando velhos. Você vai falar com eles como se eles fossem adultos, com respeito, com reverência. Seja uma pessoa que carrega a imagem de Cristo. Quando alguém da sua igreja te ligar, te pedir ajuda, não feche a porta. Não diga que você não tem, você tendo. Carregue a imagem de Cristo. Não feche a porta daqueles que estão precisando. Não seja uma pessoa que carrega amargura, que você não vai toda hora e todo minuto estar distribuindo por aí azedume, não. Falando que está mal, que está isso. Não, a partir de hoje você vai falar de Jesus. A partir de hoje você vai falar de salvação. A partir de hoje você vai encorajar e vai ser encorajada. A partir de hoje você vai animar e ser animada. A partir de hoje você vai sorrir, mesmo que por dentro você esteja chorando. E Deus vai te honrar com alegria abundante na tua casa, em nome de Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Diga comigo: Senhor, faz em mim. Diga alto: Senhor, faz em mim a tua vontade, que eu possa ser o espelho que reflete a tua presença. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Deus é bom. Quero chamar o devocional. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Tô meio rouco, gente. Já vai desculpando aí a minha voz. Gente, o devocional que eu quero compartilhar com vocês está na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 19 até o 27. Diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai
e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Glória a Deus. Meus irmãos, a carta de Tiago é um livro muito prático. Hoje eu até comentei rapidamente com o pastor pelo WhatsApp, quando eu estava fazendo devocional e estudando. É uma carta muito direta e Tiago traz algumas instruções e ensinamentos de uma forma muito prática para que nós possamos as pôr em prática. E nós temos estudado o livro de Provérbios às quintas-feiras e eu notei muitas semelhanças, principalmente no início, nesses versículos, quando ele fala para nós sermos tardios ao falar e ao nos irar, porque a ira do homem ela não produz a justiça de Deus. E é muito interessante quando ele fala que nós devemos aceitar humildemente a palavra implantada em nós, a qual é poderosa para nos salvar, que é a palavra de Cristo. Ou seja, não há uma outra maneira de nós sermos salvos, senão aceitando a mensagem de Cristo. O que nós escutamos hoje nessa palavra, lá em Romanos 9, né? Que fala sobre você escutar, confessar o Senhor com o seu coração e assim será salvo. Não existe um outro mecanismo de salvação a não ser você crer genuinamente na palavra do Senhor Jesus, nos ensinamentos de Cristo. E a partir do versículo 22, quando ele fala para nós sermos praticantes e não apenas ouvintes, é algo que nós devemos nos atentar com bastante clareza. Nós devemos encarar isso de verdade mesmo como um risco que nós estamos correndo, de conhecer as Escrituras, de lê-las, mas de não praticá-las. Nós temos que ter cuidado com relação a isso, porque ele até faz essa figura, né, sobre um homem que olha no espelho e logo esquece aquela imagem que ele viu. Nós temos que ter muito cuidado para nós não estarmos encarando as Escrituras, a palavra de Deus, com esse olhar. Porque nós que vivemos uma rotina de igreja, vivemos uma rotina ministerial, de serviço muitas vezes, nós temos que nos atentar quanto a isso. Porque nós podemos cair nesse lugar de engano, de achar que é suficiente vir para o culto e escutar um sermão e até se sentir abençoado por aquilo que você escutou, mas muitas vezes sair pelo portão e não colocar isso de fato em prática. Algo que o pastor falou hoje que tocou no meu coração e ficou na minha mente, é que nós devemos nos transformar na palavra, nós devemos nos tornar esse livro, não apenas escutar, porque às vezes é muito bom você vir para o culto, você escutar uma palavra abençoada, você se emociona, às vezes você chora, mas se você não deixar essa palavra lhe transformar, não terá validade alguma. E ele fala, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. É esse cuidado que nós precisamos ter, de não deixar se transformar num legalismo vazio, como se nós estivéssemos apenas cumprindo regras, mas deixar essa palavra se tornar vida em nós. Os ensinamentos de Cristo, somente através deles nós podemos ter uma transformação verdadeira. Nós devemos abrir mão de tentar conseguir com a nossa própria força, com os nossos próprios esforços e nos render para Cristo, fazer essa transformação no nosso coração. Então, meus irmãos, era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. E o culto terminou. É tão bom que vocês fazem isso, né? Vamos ficar de pé para a gente orar. Que bom. Agradeço os visitantes. Tem muitas caras novas. Deus abençoe vocês sempre. Sejam sempre bem-vindos aqui. Essa família que é a família do Pai. Tá bom? Vamos levantar as mãos, Pai. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Senhor, que esse lugar seja esse celeiro de boas novas, que a gente saia desse lugar hoje motivado a carregar isso, primeiro dentro da nossa casa,
Primeiro dentro da nossa família, depois para todos aqueles que irão conviver conosco. Leva-nos, Senhor, em segurança. Guarda a nossa vida. Transforma o nosso coração, para que sempre a gente possa ser exemplo da Tua presença. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas. Abrace alguém do seu lado. Dê a paz do Senhor para ele. Uma semana maravilhosa.